Bom, a aula de hoje, a aula do dia 7/8, a gente vai fazer o estudo de cônicas e aplicações. Deixa eu ver mais 2 alunos que entraram, Anabela, Leonardo. Agora, conforme os alunos forem chegando, eu faço de novo a chamada no final, para quem ainda não respondeu, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo de cônicas. Essa matéria na apostila, ela é a módulo 10, capítulo 30. Hoje eu vou falar de uma forma geral de todas as cônicas, né? O que são cônicas, por que esse nome é cônicas, quais são e quais as aplicações dela no nosso dia a dia. Porque a gente fica se perguntando muito assim, né? Ai, para que eu vou estudar isso em matemática? Ou então todo mundo fala, eu sempre vejo, né, um meme falando assim, estudei fórmula de Bhaskara e não usei Bhaskara nunca mais na minha vida. Ledo engano. O estudo de parábolas, a gente usa sem saber parábolas todo dia. Inclusive a gente está usando agora, né? O sinal da minha casa, da minha internet, está indo para a casa de vocês através de antenas parabólicas. E as antenas são parabólicas, não são por acaso. E é essa propriedade geométrica dessas cônicas que a gente vai estudar hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um tema importante da geometria analítica, que são as cônicas. Elas são a elipse, a parábola e a hipérbole. A circunferência também é um tipo de cônica. É considerada a circunferência um tipo particular de elipse. Só que ela é simples, então a gente estuda separadamente. Deixa eu admitir mais algum aluno que entrou aqui. Então, veremos que elipse, parábola e hipérbole são curvas cônicas que nós vamos conhecer os seus elementos e depois as suas equações, e principalmente as suas aplicações. Então, as cônicas, vocês conseguem ver a animação ao lado? Essa animação, ela mostra cortes em um cone duplo. Por isso que se chama cônicas. Porque essas formas geométricas, elas são criadas a partir de cortes no cubo. Então, as cônicas ou seções cônicas são curvas obtidas pela interseção de um plano num cone duplo, de acordo com a inclinação que esse plano faz no cubo. Então, vamos ver, ó. Aqui é uma elipse, agora uma parábola e depois uma hipérbole. A hipérbole é sempre assim, dupla hipérbole. Então, elipse, parábola e hipérbole. Quando o plano está paralelo ao plano da base do cone, a curva ela é uma circunferência. Sendo assim, ela é considerada um caso particular de elipse. Quando a gente vai aumentando a inclinação desse plano, ó, esse plano é essa parte aqui, ó, reta, né? Quando a gente aumenta a inclinação, é que vai dando as demais curvas, como mostra aqui na figura ao lado. Então, vamos ver a definição agora com as figuras estáticas para a gente ver novamente. Ó, a interseção de um plano com um cone, ela pode dar origem a uma parábola, uma circunferência, uma elipse ou uma hipérbole, dependendo da inclinação do plano. O estudo das seções cônicas, ele iniciou na Grécia Antiga, onde formaram identidades diversas de suas propriedades geométricas. Entretanto, foi necessário alguns séculos para que a gente soubesse como utilizar na prática essas curvas. Então, aqui, ó, quando o plano ele está
inclinado, ele é paralelo à geratriz, ele forma uma parábola. Se o plano for paralelo à base, ele forma uma circunferência. Se o plano ele faz um ângulo com a base, ele forma uma elipse aqui dentro. Por isso que é chamado de cônica, porque ela é gerada a partir de seções no cone. Então, aqui eu tenho uma parábola, na segunda figura eu tenho uma circunferência, na terceira eu tenho uma elipse, e na quarta, quando eu tenho o plano totalmente perpendicular à base do cone, eu tenho a hipérbole. E a hipérbole sempre será assim, dupla. Essa é a curva da hipérbole. Então, essas são as cônicas. São geradas a partir de seções num cone duplo. Vamos ver a circunferência. As circunferências podem ser obtidas por meio de interseção de um plano com um cone. A definição da circunferência, qual é? Dado um ponto C, chamado de centro, e um comprimento R, chamado de raio. A circunferência é o conjunto dos pontos do plano cuja distância do centro é o raio. A equação reduzida da circunferência é dada por a expressão abaixo, onde o centro tem as coordenadas AB e o raio é R. Então, essa equação da circunferência a gente já conhece. E a circunferência aqui, ó, é uma seção feita num cone paralelo ao eixo da base. Elipse. A curva gerada quando um plano corta todas as duas geratrizes de um cone é chamado de elipse. Nesse caso, o plano não é paralelo à geratriz. A geratriz é esse segmento. O plano corta o cone assim, de forma que não seja paralelo. Ele não é paralelo nem à base, nem à geratriz. Ele vai cortar, inclinado, formando um ângulo aqui no cone. E aí a gente vai ter aqui dentro uma forma elíptica, uma elipse. E onde a gente pode ver a aplicação da elipse? Bom, no nosso sistema solar, os planetas, eles fazem uma trajetória elíptica. Eles não fazem uma trajetória circular, como se pensava antigamente, né? Quando Galileu provou que a Terra não era que a Terra era redonda, mas que a Terra não estava no centro do universo. Quem estava no centro, que ele chamava centro do universo, mas não é centro do sistema solar. Quem estava era o Sol. E que a Terra girava em torno do Sol, ele ainda não tinha a noção de que a trajetória era elíptica. Eles pensavam, né, principalmente o Galileu, Copérnico, pensava que a trajetória era circular, mas não é. A trajetória dos planetas em torno do Sol no nosso sistema solar, ela é uma elipse. E o Sol, ele fica localizado em um dos pontos de uma elipse, que é o que a gente chama de foco. A elipse, ela não tem centro, ela tem dois focos. E o Sol fica no centro, no centro não, fica no foco da elipse. Na trajetória dos planetas, existem dois pontos importantes. Um ponto que é o ponto mais próximo do Sol e o outro ponto que é o ponto mais distante do Sol. Esses pontos são chamados de periélio e afélio. E não é a distância ou proximidade do Sol que traz as estações do ano. Não é, é a inclinação do planeta em relação ao Sol.
É isso que diferencia a distância. Mas, quando um planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade na trajetória aumenta. E quando ele está mais distante do Sol, a sua trajetória diminui. Então, nesse ponto mais distante, a sua velocidade é mínima. No ponto mais próximo, a sua velocidade aumenta. E conforme ele vai chegando mais próximo, a velocidade vai aumentando. E se ele vai se afastando, a velocidade vai diminuindo. Então, as órbitas dos planetas no nosso sistema solar é essa, tá? Aí vocês podem me perguntar assim, professora, e nos outros sistemas? Bom, nos outros sistemas a gente ainda não conseguiu estudar totalmente, mesmo porque depende de saber se os outros sistemas têm uma ou duas estrelas, né? No nosso sistema, nós só temos uma estrela e essa estrela fica no centro de uma elipse. Passar. Então, vamos à definição de elipse. O que a elipse tem de elementos importantes? Como eu já falei, ela tem dois focos, né? E é a partir desses dois focos que a gente vai fazer a sua definição. Então, uma elipse é um lugar geométrico formado pelas posições ocupadas por um ponto que se move em um plano de maneira que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos, que são chamados de foco, seja sempre constante. Então, esse ponto se movendo aqui, a soma dessas distâncias é sempre constante. Então, essa é a definição de elipse. Os elementos importantes da elipse são os dois focos, como eu já falei, né? Dessa forma, a elipse é um lugar geométrico do plano cuja soma das distâncias D1 mais D2 é um ponto fixo, ela é constante. E F1 e F2 são chamados de focos. Os pontos fixos são os focos, né? E a definição de uma elipse não exclui o caso de que o ponto móvel se encontra sobre o segmento retilíneo, determinado foco. Então, se o ponto estiver aqui, estiver sobre os eixos, não há problema nenhum. Ele continua sendo um ponto da elipse. Bom, a reta que passa pelos focos, ela é chamada de eixo focal. Então, essa reta aqui, ó, reta X, o eixo X, ele é chamado de eixo focal. Por quê? Porque ele passa pelos focos da elipse. O eixo focal intercepta a elipse em dois pontos, A1 e A2, determinados vértices. Então, esses pontos A1 e A2 aqui, ó, são os pontos, são dois extremos da minha elipse, eles são chamados de vértices. E a distância entre eles é chamada de eixo maior. Então, o eixo maior da elipse é a distância entre os vértices A1 a A2. Visualmente, o eixo maior é o maior deles, que tem maior distância, maior valor numérico. O ponto sobre o eixo focal equidistante aos focos é chamado de centro. Então, esse daqui é o centro da minha elipse. A reta que passa perpendicular ao eixo normal passa perpendicular ao eixo focal é chamada de eixo normal. Então, o eixo X é o eixo focal, porque passa pelos focos. O perpendicular, que é o Y, é chamado de eixo normal. E o eixo normal vai me definir dois pontos aqui, B1 e B2, que são chamados de eixos menores. Então, na elipse eu tenho os focos, os vértices, o eixo maior e o eixo menor. Então, aqui, um resumo.
Eixo maior, chamo de 2A. É a distância entre os vértices A1 e A2. Eixo menor, eu chamo de 2B. É a distância entre B1 e B2. Centro da elipse é o ponto C. Distância focal é a distância de um foco até o centro. É chamada de 2C. E existe uma relação entre esses valores A, B e C, que é o Teorema de Pitágoras, aqui. Como aqui é um triângulo retângulo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esses são os elementos de uma elipse. Vamos agora ver parábola e seus elementos principais. Parábola. Quando um plano intercepta um cone com uma inclinação paralela à sua geratriz, a figura que surge é uma parábola. Então, aqui, esse plano, ele é paralelo a uma geratriz. Então, forma uma parábola. E onde a gente pode usar a parábola? A gente usa a parábola em arcos de pontes, tanto em pontes sustentáveis, quanto essas pontes que são chamadas de pontes estaiadas. Essa daqui é da minha terra, que é de Brasília. O que é uma ponte estaiada? É uma ponte que ela é sustentada por cabos. E na antena parabólica, nós também usamos o conceito de parábolas. Ela é formada, ó, suas armações são todas parábolas. E ela tem uma propriedade particular, porque a parábola ela tem uma propriedade reflexiva. Todas as ondas que vêm externamente para a parábola, ela vem, reflete na parábola e ela é concentrada aqui no foco da parábola. Isso é uma propriedade geométrica. Por isso que nós usamos as antenas parabólicas, porque todas as ondas que elas vêm e são captadas pela parábola, elas batem na parábola e são refletidas para o foco. Então, todo receptor de uma antena parabólica, ele tem que ficar situado exatamente no foco de uma parábola, para ele poder captar o máximo de ondas. Então, vou dar prosseguimento. Então, o que vai ser uma parábola? Sendo assim, a parábola é o lugar geométrico dos pontos pertencentes a um plano que são equidistantes a uma reta fixa de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de foco da parábola. E a reta recebe o nome de diretriz. A reta que passa pelo foco, perpendicular à diretriz, é chamado de eixo de simetria da parábola. O vértice da parábola é o ponto de interseção entre a parábola e o seu eixo. O vértice da parábola, né? Não estou lendo agora não, o vértice da parábola vocês já estudaram no primeiro ano, que é aquele cálculo do vértice, ponto máximo e ponto mínimo, é esse o vértice, né? O vértice é o ponto de interseção entre a parábola e o seu eixo de simetria. Sendo assim, a distância entre o vértice e o foco é igual à distância entre o vértice e a reta diretriz. A seguir, temos o exemplo de uma parábola com a demonstração do que é o seu foco e o que é a sua reta diretriz. Então, a parábola vai ter sempre essas duas distâncias aqui, ó, iguais. E o vértice da parábola é esse ponto aqui, o ponto mais abaixo ou mais acima, né? O mínimo ou o máximo. Então, agora a gente tem todos os elementos da parábola aqui no desenho. F vai ser o foco, V é o vértice, D é a diretriz da parábola. A equação cartesiana da parábola, a gente conhece. Y igual a
vezes x ao quadrado mais bx mais c. Nós conhecemos essa expressão. E quais são as coordenadas do vértice da parábola? Nós também conhecemos. O vértice da parábola é menos b sobre 2a, x do vértice, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos ver aí os elementos da parábola. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver a parábola sempre assim, né? Sempre com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Só que a parábola pode ter a concavidade voltada também para o lado, porque agora nós estamos analisando a propriedade geométrica, não o gráfico de uma função, tá? Então, vamos analisar a parábola dessa forma também. Então, nós temos o F, a diretriz agora ela é perpendicular, o foco continua sendo o mesmo, né? E a sua equação cartesiana também. Só que agora, na equação cartesiana, eu troco x pelo y. Vou voltar aqui, hein? Voltar ao slide. Quando eu tenho a parábola dessa forma, eu tenho a equação cartesiana y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E quando eu tenho a parábola dessa forma, com a diretriz vertical, eu tenho a equação cartesiana. X igual a vezes y ao quadrado mais by mais c. E aqui as coordenadas do vértice eu troco. Troco x por y. Vamos então ver as propriedades reflexivas de uma parábola. Assim, aqui ao lado, acima, né, na sua direita acima, tem as antenas do Novo México, daquele observatório Novo México. E são todas parabólicas. Não são parabólicas por acaso, né? Então, a parábola, ela tem uma propriedade reflexiva importante. Nela, todo raio paralelo é refletido em direção ao foco. Ou todo raio emitido é refletido paralelamente de acordo com seu eixo de simetria. Isso confere à parábola a capacidade de concentrar ondas de uma fonte externa num único ponto. Então, por isso que as antenas parabólicas são muito usadas, porque todos os raios que vêm externamente são refletidos na parábola e são concentrados num único ponto. Então, você pode captar com uma parabólica o máximo de uma onda, porque todos os seus raios vão ser refletidos para um único ponto. Então, quando vocês não falem mais, não uso, né, a fórmula de Bhaskara para nada. Por quê? Porque nós estamos usando as parábolas, ou seja, Bhaskara, nós estamos usando todo esse conceito matemático todo dia. E principalmente agora na pandemia. Porque se não fosse essas antenas, nós não poderíamos estar fazendo toda essa comunicação. Vamos ver a última cônica, hipérbole. Em matemática, hipérbole é um tipo de seção cônica definida como a interseção de uma superfície cônica com um plano perpendicular à base. Então, aqui, a minha superfície cônica está em roxo e o meu plano está em amarelo. Então, eu consigo definir a hipérbole. E onde nós podemos ver hipérboles? Nós também usamos hipérboles na arquitetura. Então, aqui é a Catedral de Brasília. A hipérbole também é vista aqui, ó. Isso daqui é uma chaminé de uma usina nuclear. E as hipérboles também são usadas em espelhos. Esse é um telescópio, né? É um telescópio, não um telescópio para
visões pequenas, mas um telescópio de longo alcance. E a formação, construção dos seus espelhos dá maior reflexão e foca em um único ponto. Então, esse ponto ele consegue captar o máximo da reflexão de um telescópio. Então, por isso, nós usamos espelhos hiperbólicos dentro de um telescópio de longo alcance. Vou passar. Então, definição de cônica. Considere F1 e F2, que são chamados os focos da hipérbole, como sendo os pontos do plano cartesiano, como mostra a figura ao lado. 2C é a distância entre F1 e F2, é o foco. Então, a gente chama de 2C. Chama-se hipérbole o conjunto dos pontos, tais que a diferença em valor absoluto dessas distâncias é sempre uma constante. Então, a diferença, essa soma aqui, ó, ela é sempre constante numa hipérbole. Elementos de uma hipérbole. Focos da hipérbole são dois pontos fixos, F1 e F2. Distância focal é a distância entre eles, 2C. Centro da hipérbole é o ponto O, aqui no meio. Vértice, eixo real e eixo imaginário. Eixo real é o eixo X. Eixo imaginário é o eixo Y. E nós temos a aplicação do Teorema de Pitágoras. C ao quadrado é A mais B. Aqui, ó. C, A mais B. Espera aí que tá me dando aqui o anúncio do que tá terminando a aula. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos no capítulo 10, módulo 10, capítulo 30, a parte das cônicas. Eu vou pedir que vocês leiam a página 29 da apostila de vocês, para a gente rever essa questão da aplicação das cônicas no nosso dia a dia, tá? Eu vou parar a gravação e vou voltar na chamada. Quem ainda não me deu o nome, chegou depois, me dá aí o nome. Eu vou falar de quem eu já dei presença, quem eu não dei, o nome me passa. Anabela tá aí, Caio, Camille, Davi, Eduarda, Gabriele, Jennifer, Lara Luísa, Lariane, Larissa, Leonardo, Luciana, Maria Clara, Maria Fernanda, Sofia. Mais alguém? Professora, eu. Fala, João Guilherme. Renan, número 28. Renan. Mais alguém? Carlos. Carlos. Daniel também, professor. Daniel. Eduardo. Eduardo Ferreira. Isso. Sim. Mais alguém?